Bom dia a todos. Hoje nós vamos dar início a mais um estudo bíblico, né, sobre batalha espiritual, tá? Nós iremos falar um pouquinho para nós entender melhor sobre a perseguição milenar, que essa guerra não é de hoje, tá bom? Então nós vamos conhecer um pouquinho da história. O Apocalipse ele foi escrito quando João estava exilado na ilha de Patmos, localizado na costa da atual Turquia. Ele abrange toda a história cristã, né? Os 22 capítulos do Apocalipse tratam de fatos ocorridos desde os tempos de Jesus até o fim do nosso mundo e a criação do novo. As três mensagens angélicas, que é angelical, né, aparecem no capítulo 14. A fim de entender melhor as mensagens, é preciso compreender um pouco o contexto no qual elas aparecem, né? Um rápido resumo dos dois capítulos anteriores. O 12 e o 13 nos ajudará a conhecer melhor a história. Vimos que o Apocalipse, no 12, retrata a guerra no céu e a expulsão de Satanás, já que nós estamos falando de batalha, e seus anjos lançados para a terra. Em outras palavras, o cenário do conflito cósmico é central e tudo é central a tudo e aparece em todo o capítulo. Conforme vimos, o conflito começou no céu. Em seguida, desceu à terra. Então, o dragão é Satanás, tentaria devorar o filho, que é Jesus, quando nascesse. Isso aconteceu na ocasião em que Satanás, usando o rei Herodes, tentou matar o bebê Jesus, quando ele era bebezinho. Porém, José e Maria fugiram para o Egito. Está em Mateus 2,13. No entanto, assim como Satanás e seus anjos falharam em sua guerra no céu, falharam, viu, gente? No céu, e afinal foram expulsos, também falharam na tentativa de destruir o bebezinho, que era Jesus Cristo. Tempos depois, Cristo aqui na terra, ele derrotou Satanás na cruz, quando ele morreu para nos salvar, despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao destro, triunfando sobre eles na cruz. Está em Colossenses 2,15. Além disso, Jesus ressuscitou dentre os mortos, a fim de que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Hebreus 2,14. Em Apocalipse 12, retrata a vitória definitiva de Cristo. Derrotado no céu e na cruz, Satanás ainda não desistiu de atacar o povo de Deus. Desde aquela época até hoje, o que ele faz? Ele ataca o povo de Deus, né? No decorrer de toda a Bíblia, a Igreja de Deus é simbolizada por uma mulher. A Igreja de Deus simbolizada por uma mulher, apresentada como uma noiva pura. Está no 2 Coríntios 11:2. Jeremias 2:2. Após a cruz, Satanás é retratado em Apocalipse 12, perseguindo a Igreja de Deus, porque ele não gosta que fala da palavra de Deus, né? Perseguindo a Deus e a todos o que o segue, né? Que a igreja é simbolizada por uma mulher que tinha dado à luz o filho homem, mas foram dados à mulher as duas asas da grande águia para que voasse para o deserto, onde seria sustentada durante tempos e meio tempo, fora do alcance da serpente. Está em Apocalipse 12:13. Mais uma vez estamos diante de um simbolismo do tipo encontrado por todo Apocalipse. Apocalipse é um pouquinho difícil de entender, né? Satanás tenta destruir a mulher, a igreja de Deus, mas falha. Por exemplo, a fuga da mulher para o deserto alude ao antigo Israel, que viveu no deserto e foi protegido por Deus dos inimigos da destruição. Deus não deixou que eles fossem totalmente destruídos.
Historicamente, depois que Jesus ascendeu ao céu, a igreja cristã enfrentou perseguição por parte de Roma. Quem nunca ouviu as histórias cristãs que eram jogadas cristãos que eram jogados, né, como comida aos leões ou eram queimados como tochas vivas no Coliseu Romano. A grande perseguição, né? Um historiador do primeiro século descreveu a perseguição dos cristãos em Roma. Cobertos por peles de animais, foram arrasados por cães e pereceram, ou pregados a cruzes, ou entregue a chamas e queimados, para servir de iluminação noturna após o sol se pôr. Olha quantas aberrações, coisas ruins já fizeram nessa vida, né? Infelizmente, a história revela que mesmo depois de o Império Romano se cristianizar, a perseguição continuou. Roma insistiu em perseguir aqueles que não seguiam suas regras e tradições. Isso continuou em variados graus, ao longo de mais de 1000 anos, tornando-se particularmente atroz para o período da Reforma Cristã. Só terminou quando forças não religiosas começaram a dominar a Europa. Só terminou dessa forma, né? Que começaram a dominar e culminando na prisão do Papa em 1798 pelo general francês Berthier. Está no Apocalipse 12, usando símbolos amplos, retratou essa história, que o Apocalipse é que nem assim uma profecia do que aconteceu, do que vai acontecer no futuro, né? E que está acontecendo. Hoje estamos na página seguinte do grande conflito. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 12. Ou seja, mesmo após os séculos de perseguição, Deus continua tendo um povo fiel que é o alvo da ira de Satanás. Esse povo é retratado como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E vocês viram que ele sempre perseguiu, né, as pessoas. Satanás existe, né, gente? Você não pode falar que não existe. O futuro. No Apocalipse 13, dá continuidade ao tema do conflito, do grande conflito. Mesmo sem entender o significado preciso dos símbolos, é possível ver o dragão no Apocalipse 13, 2. Satanás tentando causar a destruição na terra. Os primeiros versos, usando imagens extraídas de Daniel 7, contando a história da perseguição da igreja durante a Idade Média. Mesmo derrotado e destinado à destruição, o inimigo faz suas últimas investidas contra o povo de Deus. Assim como a igreja apostólica ao longo do século foi perseguida, está no Apocalipse 13, fala sobre a outra perseguição, uma perseguição futura em escala mundial que vai perseguir a todos. Pode terminar com a Terceira Guerra Mundial, né? Fala sobre outra perseguição. Escala mundial sempre todo mundo se envolve, né, gente? Então, aqui nós estamos vendo que o Satanás, ele não brinca em serviço, gente, não brinca. Ele está sempre à espreita daqueles que podem derrubar ele, né? Então, a gente tem que estar o quê? Usar a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mau e permanecer inabalável depois de terem feito tudo. Esse apelo deixa claro que o inimigo é poderoso e que não se pode enfrentá-lo sem o devido preparo e treinamento. A armadura do cristão é pesadamente preparada por Deus para o confronto espiritual, é uma guerra, e tem um valor singular para resistir aos ataques e ciladas do mal. Deus é quem me cinge de forças e aperfeiçoa o meu caminho, faz os meus pés como os das servas e põe-me nas minhas
e põe-me nas minhas alturas. Ensina as minhas mãos para a guerra, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. Também me deste o escudo da sua salvação, a tua mão direita me susteve e a tua mansidão me engrandeceu. Aqui está falando, né, que Deus é que nos prepara para a guerra, é uma grande guerra espiritual. Então, a gente tem que saber que temos que ter fé e força para lutar, não é qualquer um, tá, gente? Eu não estou subestimando ninguém, não, mas se você tem que estar preparado por Deus. Então, nós vamos fazer uma oração de libertação, tá? Que eu acho que é muito interessante a gente fazer essa oração. Então, nós vamos colocar a mão aqui no peito ou na cabeça, onde você achar melhor. Coloca todas aquelas pessoas que vocês querem pôr, que precisa de libertação no dia de hoje. Senhor nosso Deus, soberano, eterno, todo-poderoso, a quem tudo pertence, vós que tudo fizeste, que tudo podes transformar segundo a vossa vontade, vós que na Babilônia transformaste as chamas da fornalha ardente, ateada 7 vezes, mais em orvalho, e assim protegestes e salvaste os vossos 3 jovens santos, vós que sois o médico e o remédio das nossas almas, vós que sois a salvação daqueles que vos dirigem. Nós vos pedimos e suplicamos que frustrem, expulses e ponhas em fuga toda potência diabólica, toda presença e maquinação satânica, toda influência e todo malefício e mal olhado que pessoas maléficas e malvadas dirigiram ao teu servo. Fazei que, em vez de inveja do malefício, lhe seja concedida abundância de bens, fortaleza, sucesso e amor ao próximo. Vós, Senhor, que amas os homens, estendei as vossas mãos poderosas e os vossos braços altíssimos e fortíssimos, e visitai e vinde socorrer essa criatura à vossa imagem, enviando sobre ela o anjo da paz, o protetor forte da alma e do corpo, para que afaste de nós todo o mal, toda a seta do inimigo, o perdão dos pecados leves, a libertação, as curas acontecerão na medida da fé viva que for rezada por essa oração, e não apenas maquinalmente, mas que você ore com fé que tudo possa ser resolvido. Abençoe grandemente a cada um que está nesse momento clamando pela sua família, clamando pelos seus filhos, clamando, meu Pai, para que dê, Senhor amado, um grande livramento para todos aqueles, Senhor amado, que estão necessitando nesse dia. Vai abençoando a nossa vida, Senhor, o nosso trabalho, o nosso país. Derruba por terra toda a seta do inimigo, toda a obra do mal caia por terra, Senhor. Todos aqueles que planejam o mal, que eles mesmos caiam na própria cova que eles abriram, Senhor. Que os anjos do Senhor os persiga dia e noite, Senhor amado. Vai, Senhor amado, fazendo um grande mover no nosso país, Senhor. Derruba por terra todo o império da mentira, Senhor. Vai abençoando aqueles que estão desempregados, que não acreditam mais em nada, Senhor. Que o Senhor levanta ele dessa prostração, Senhor. Dá uma nova direção para a vida dessa pessoa, Senhor. No nome de Jesus e no poder de Deus. Amém. Amém. Muito obrigado. E até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus, tá? Vamos continuar firme. E como eu avisei, hein? Que essa semana ia ser de guerra espiritual, tá? Espero que vocês consigam a graça que vocês estão esperando. E fé em Deus sempre, viu, gente? Não desiste. Se vocês gostaram, compartilhe com aqueles que estão necessitando também, tá? Deixe o seu joinha, que é muito importante. Que assim o YouTube fica sabendo, né? Que o canal está ajudando outras pessoas, tá? Obrigado. Até a próxima.